a mais um CRM Piauí Podcast. Esse é o nosso 19º programa dessa segunda temporada e a gente hoje vai tratar de um tema muito importante, especial, que é a história da medicina do Piauí, exatamente porque estamos no mês de outubro, em que se comemora, no dia 18, o Dia do Médico. Então, como convidados para tratar desse tema tão importante para a classe médica do Piauí, estamos com os nossos convidados. À minha frente, o Dr. Leandro Cardoso, que é o presidente da Academia de Medicina do Piauí. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, estou à disposição para podermos compartilhar. Ao seu lado, o doutor Francisco Cavalcante, que é o presidente da Sociedade Piauiense da História da Medicina. Muito obrigado pela presença, doutor. Boa tarde, muito obrigado. E ao meu lado, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí, doutor João Morafé. Obrigada pela presença, doutor. Obrigado pelo convite, estou aqui às ordens. Bem, eu sou Márcia Cristina, jornalista e assessora de comunicação aqui do Conselho Regional de Medicina, que passa a mediar a partir desse momento o nosso programa. Eu já começo a perguntar para o doutor Francisco Cavalcante, como eu disse, presidente da Sociedade Piauiense da História da Medicina no Piauí, que o senhor falasse de maneira geral como surgiu a medicina no estado. A gente sabe que foi lá no final dos anos de 1950, né, quando começaram a chegar os primeiros médicos no Piauí, já que aqui ainda não tinha os cursos de medicina, e o primeiro foi realmente o da UFP, né, da Universidade Federal do Piauí. Então, eu queria que o senhor fizesse esse apanhado da história da medicina aqui no Piauí, como se deu? Márcia, vamos voltar um pouquinho no tempo. A história da medicina no Piauí começa antes de tudo isso que você falou, porque a primeira capital era Oeiras. O Piauí era uma das províncias privilegiadas no Brasil, porque contava com um médico residente. Havia aqui um cirurgião da Armada Portuguesa, chamado Dom José Luiz da Silva, que era médico residente na capital do Piauí, em Oeiras. Embora a medicina do Brasil fosse às custas de boticários, santas casas e irmãs de caridade, em algumas poucas localidades existiam médicos residentes, e o Piauí tinha esse privilégio. Há relatos de grandes feitos desse médico nessa antiga capital. Existia um cirurgião inglês que viajou por todo o Brasil. Ele era um médico naturalista, viajava fazendo coleta de espécimes. E ele tem um livro muito interessante, Viagens ao Interior do Brasil, que ele descreve sua passagem por Oeiras. É George Gardner. Leandro conhece muito bem, conhece o livro e conhece as passagens. Nessa passagem ele descreve que lá em Oeiras, aí já em 1836, Dom José Luiz da Silva chegou ao Piauí bem antes, não é? O Gardner no livro diz que ele já há mais de 30 anos que ele estava em Oeiras, né? Então, quando Gardner chega em Oeiras, ele encontra, na realidade, dois médicos. Um cirurgião português e um médico brasileiro. Ele diz que era um jovem muito educado que tinha estudado na Bahia, que é uma das primeiras faculdades de medicina do Brasil, criada com a vinda do Império, com a vinda de Dom João VI para o Brasil na fuga de Portugal por conta da guerra na Europa. E ele, inclusive, diz que o Zé Luiz da Silva tinha um imóvel lá onde servia para atender os pacientes. Tinha um imóvel lá que ele usava para isso. Gardner relata que ele, embora fosse um cirurgião da Armada Portuguesa, não tinha tido coragem de fazer procedimentos cirúrgicos maiores. E são descritos 4 ou 5 intervenções cirúrgicas que George Gardner faz, auxiliado por José Luiz da Silva em Oeiras. 2 cirurgias de catarata, em que eles dizem que há um verdadeiro burburinho na cidade, que houve um milagre, porque cegos voltaram a enxergar. E 2 cirurgias de pedras na bexiga, litíase, cirurgia de litotomia. Imagine que isso foi em 1836. A anestesia foi descoberta em 1846. 10 anos depois, a 16 de outubro de 1846, há a primeira cirurgia sob anestesia no Hospital Geral de Massachusetts, onde William Morton faz
emprega o éter Interessante. e faz a primeira. Mas, Então você vê que o Piauí sempre foi um estado à frente do seu tempo. Agora, meu amigo Cavalcante, me permita voltar mais ainda. Eu queria deixar aqui um registro. Para quem conhece os paredões da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, vai se deparar com uma imagem de uma parturiente, uma mulher entrando em estado de parto, trabalho de parto, auxiliada por 3 pessoas, 3 homens auxiliando uma mulher grávida, e inclusive um deles fazendo uma manobra que hoje é proscrita, que chama manobra de Christelé, em que o indivíduo forçava o ventre da mãe para tentar auxiliar a expulsão do recém-nascido, né? Então essa imagem está registrada nos paredões da Serra da Capivara, e isso feito há milhares de anos atrás. Então eu não sei nos outros lugares, mas na minha parca compreensão, talvez esse seja o registro de uma assistência médica, 3 pessoas auxiliando uma pessoa que necessita ali de cuidados naquele momento. Talvez seja esse registro mais antigo das Américas, talvez, ou da América Latina, pelo menos. E aí vamos dar um salto com a transferência da capital de Oeiras para Teresina. Eu acho que é 1852, né? 1852. E aqui na capital tinha um hospital, que era o Hospital de Caridade. Teve a Santa Casa. Santa Casa, né? de Misericórdia. Isso, de Misericórdia. Que veio o Hospital de em frente ao Caridade de Verdão. Oeiras, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia. E lá, em 1933, há um outro evento muito interessante. Veio para Teresina um médico chamado José da Rocha Furtado. Era de União. Que era de União e formou-se no Rio e especializou-se em cirurgia. Ele forma-se em 32. José da Rocha Furtado chega a Teresina, já há vários médicos residentes, tudo, e ele, de certa forma, ele não é bem recebido, mas ele frequenta o hospital. Até que um belo dia ele chega no hospital, isso em 1933, e o doutor Donier Leal diz: você que se diz cirurgião, vamos olhar um caso aqui. Ele vai lá e tem uma paciente que está com uma colecistite calculosa. E se você é capaz de operar? Mas Zé da Rocha Furtado, ele comenta no seu livro, Memórias e Depoimentos, ele depois vem a ser governador do estado, que não tinha nada a perder, convidou todos os médicos e pessoas importantes para irem ao hospital, e houve uma plateia muito grande, e ele realizou uma colecistectomia com requintes de técnica. E isso alavancou a cirurgia no Piauí também. E depois ele faz outros procedimentos de grande monta para uma capital provinciana como o Piauí, que não se esperava que pudesse ser feito, tanto é que, comentando depois com um cirurgião do Rio de Janeiro, ele diz: mas é um louco, porque um médico com essa capacidade não podia estar morando no Piauí. E, finalmente, em 41, é inaugurado o Hospital Getúlio Vargas. Esse é um marco da saúde desse estado. Um grande hospital, um hospital moderno, que permite muita coisa, inaugurado no governo de Leônidas Melo. Doutor Leandro, naquela época, então, para a gente se situar melhor nessa questão, quais eram os principais procedimentos no Getúlio Vargas, então, e que médicos eram esses, que equipes eram essas que atuavam ali para salvar vidas? Pois é, era uma época, na verdade, de desbravamento, né? O Piauí tinha parcos recursos, né? Tinha uma infraestrutura muito acanhada, né? E como o Cavalcante acabou de dizer, o Getúlio Vargas ele rompe uma barreira enorme. Eu costumo dizer, assim, avaliando assim, os grandes marcos assim, da estruturação na história do Piauí, longitudinalmente, né? A gente pode ver a criação do Piauí como uma capitania independente, a mudança da capital para Oeiras, né? A criação do Getúlio Vargas e a Universidade Federal do Piauí. Inclusive também com o Hospital Universitário, que eu acho que é um marco também. Entendeu? Então, você imagina, um hospital que na época foi considerado inclusive um elefante branco pelos oposicionistas ou pelos os que na época criticavam, né? Foi considerado um elefante branco. Mas é um hospital que ainda hoje tem um papel fundamental na prestação de serviços à população piauiense, né? E naquela época havia uma equipe clínica e uma equipe cirúrgica, inclusive o doutor
o doutor José da Rocha Furtado fazia parte da equipe cirúrgica, e eles conseguiam aí desenrolar, conseguiam fazer cirurgias que antes era impossível de ser feita aqui. Então, eu acho que o Hospital Getúlio Vargas ele realmente marca essa divisória. Por quê? Porque ele é o embrião, na verdade, tanto para prestação de serviço com uma qualidade melhor, do ponto de vista de anestesias, procedimentos cirúrgicos, tratamento de doentes com uma qualidade com maior eficácia, e também o embrião para o ensino. O Getúlio Vargas sempre foi, nesses anos todos, da década de 40 para cá, a célula, né, de ensino, no ensino médico e do ensino de saúde em geral, enfermagem. Na época, o hospital era assistido por por freiras, né, irmãs de caridade, e ele passou por várias reformas, né, e hoje realmente ainda se situa como talvez um dos principais pontos de atendimento e prestação de serviço de saúde aqui no Piauí. Não sei se você quiser falar alguma coisa sobre a gente o pode atendimento lá. citar pessoas como o professor Zenon da Rocha Filho. Professor Zenon Rocha. Zenon Rocha, não é o Zenon Rocha Filho, é o Zenon Rocha pai, que integrou a clínica cirúrgica junto com o Rocha Furtado, que depois vem a ser um dos fundadores da Faculdade de Medicina do Piauí, para criar o curso médico. Ele é da comissão, ele é o primeiro presidente da faculdade, o primeiro diretor da Faculdade de Medicina. Zenon cria também era uma época que médicos assinavam revistas estrangeiras de medicina, tinha o NEC, que era o Núcleo de Estudo Cirúrgico, reuniam-se, defendiam teses. Na clínica já tínhamos o Era mais ou menos que ano, na época do Zenon, doutor Zenon Rocha, pai? Aí é por volta de 50 dos anos 50, anos 60. E foi nesse núcleo, que com certeza, Cavalcante, que é onde nasceu a Academia de Medicina do Piauí. Com certeza. Foi no Getúlio Vargas. Doutor Morafé, então você viu aí que os nossos colegas fizeram esse apanhado, né, desde os anos de 1830 e pouco, depois já passando para os anos de 1940, né, que aí vem com a chegada da construção do Hospital Getúlio Vargas, e se houver que esses médicos que vinham de fora, seja da Bahia, do Rio de Janeiro, provavelmente Pernambuco também, não tinham essa necessidade de estar vinculada a nenhuma entidade aqui. Por isso que a partir dos anos já de 1958, né, você vê que aí surge aí mais ou menos o Conselho Federal de Medicina e depois os conselhos regionais, e o Conselho Regional de Medicina do Piauí, já a partir de 1957, 58, começa a se estruturar para começar a criar essas regras, né, para definir uma qualidade médica no Estado. Então, como é que o senhor já chega nessa questão do Conselho Regional de Medicina e como é que o senhor vê essa criação e que mudanças isso começaram a trazer nesse final de 1950? Márcia, excelente pergunta, porque a evolução da medicina no Brasil ela não é isolada, é juntamente com todos os fatos históricos, com a evolução da política, evolução da sociedade. Então, a medicina no Brasil ela evoluiu, não separado de todos esses fatores, mas no Piauí já existiam médicos, como o doutor Cavalcante e o doutor Leandro falaram, e que prestavam serviços. Os médicos tiveram a formação fora do Piauí, não tinha escola no Piauí, e vinham da Bahia, que foi a primeira faculdade, e no Piauí prestaram relevantes serviços. Porém, não existia, o Conselho Federal de Medicina foi criado em 1957, por lei, e no Piauí não tinha o Conselho Regional de Medicina ainda. Então, em 59 foi que formou-se o primeiro Conselho Regional de Medicina, o primeiro grupo de conselheiros, com o presidente como primeiro presidente, e o CRM número 1, Dr. Gerardo Vasconcelos. Então, nós tivemos 20 conselheiros, são 10 titulares e 10 suplentes, e o conselheiro federal, que era Dr. Manuel Aires, né, conselheiro titular, eu tinha o outro conselheiro suplente, e então passaram-se a registrar para poder o conselho controlar a atividade médica, fiscalizar a atividade médica, proteger a sociedade
e ver a atividade médica de todos esses médicos que estavam registrados, que estavam no Piauí. Nós temos a primeira mulher a ter o registro no Conselho Regional de Medicina, que é a doutora Rosa Amélia Tágera, que a esposa do João França Dr. João França Filho. o CRM número 7. Porém, a primeira médica que veio para o Piauí, a doutora Tereza, uma das que vieram para o Piauí, Tereza Cortelaz, ela se registrou depois da doutora Rosa Amélia. Porém, ela se formou antes da doutora Rosa. A gente não sabe por que ela só registrou depois, ou porque veio para cá depois, eu não sei. Mas o Conselho Regional de Medicina, de lá para cá, nós já tivemos vários presidentes, e a medicina do Piauí evoluiu durante todo esse tempo, como evoluiu no mundo, no Brasil e no Piauí. E hoje o Piauí é um polo de referência, um polo de saúde de referência para todo o Brasil. Eu acho assim, a medicina sempre gozou de bom conceito por conta de médicos abnegados e estudiosos que aqui nós tivemos. Você citou Rosa Amélia, que era esposa de João França Filho, que era outro grande médico do Piauí, batalhador, lutador, sonhador, criador de um hospital particular interessante, que era a Casa Mater, grande hospital de Teresina. A doutora Tereza Cortelazzi é esposa do doutor Davi Cortelazzi, Davi Delfino Cortelazzi, outro grande médico do Piauí. Grande médico, também idealizador e criador frente ao Hospital Santa Maria. Isso. E ainda não podemos deixar de citar um Pinel no Piauí. O Pinel no Piauí chama-se Clidenor de Freitas. Clidenor de Freitas, quando chega ao Piauí, ele faz como Pinel para o mundo. Ele nota que os doentes mentais são tratados aos grilhões. E ele cria um episódio famosíssimo aqui, interessante, de humanização, e ele faz a pirâmide de aço. Então ele vai com os doentes do sanatório, todos para a Praça João Luiz, e lá eles depositam todas as correntes, todos os grilhões que os acorrentavam no manicômio. E passa a dar tratamentos humanizados, como musicoterapia, trabalhos e medicamentos, para que esses doentes sejam tratados de forma mais humana. E é o primeiro hospital particular, que é o Sanatório Meduna. O Sanatório Meduna, que é referência comentado no Brasil, né? Por essa humanização que eles criaram tipo de tratamento. Com o tratamento. Esses médicos inspiradores, colocaria ainda aqui Dr. Ulisses Marques, que foi um grande incentivador, talvez, da criação do tratamento do câncer aqui, né, na Sociedade de Combate ao Câncer, que é o embrião do Hospital São Marcos, não é isso? O Dr. Ulisses Marques e a esposa, que era médica também, a Laide Marques. Realmente, assim, a gente olhar para trás, como não havia escola médica aqui, esses nomes, essas pessoas iam para fora estudar, iam para Recife, iam para Salvador, iam para São Paulo, para o Rio de Janeiro, que era a capital federal. Principalmente o Rio de Janeiro, que tinha Faculdade Nacional, e para fora também, na época do Império, iam para Portugal. Vou dar um exemplo aqui, que é Pedro Francisco da Costa Alvarenga. Costa Alvarenga é hoje nome de prêmio na Universidade de Bruxelas. É doutor honoris causa de várias universidades na Europa e é de Oeiras. Ele fez uma descoberta que é importantíssima para a cardiologia, numa época que não existia aparelho de pressão, que é o duplo sopro crural da insuficiência aórtica. Ele descreveu esse sopro juntamente com um outro camarada um francês chamado de Rosier. Então ficou sopro de Alvarenga de Rosier. E é um nome importantíssimo na cardiologia, Pedro Francisco da Costa Alvarenga. Inclusive aqui no Piauí tem um instituto, não sei se ainda existe, um Instituto Alvarenga, que em homenagem a ele. Doutor Leandro, eu queria lhe perguntar, vocês todos citaram grandes médicos, né, grandes profissionais da área da medicina, mas o que se tem de relato dos principais desafios enfrentados por esses profissionais para conseguir fazer a boa medicina? Às vezes, na verdade, aí era uma coisa, eu costumo dizer, isso aqui eu costumo dizer para meus alunos, para você ser um bom médico, você não precisa de muita coisa, você precisa de bom senso, de ética, de humildade,
de saber onde está o conhecimento e uma boa relação médico-paciente. Se você tiver essas 5 coisinhas aqui, muito provavelmente você vai fazer uma medicina de qualidade, mesmo que às vezes o resultado não seja o que você espera. Então, eu acho que esses médicos todos eram extremamente éticos, comprometidos, realmente eram verdadeiros sacerdotes da arte de Hipócrates. E como eu disse, medicina não é só ciência, medicina é arte. A ciência é uma ferramenta que a medicina faz uso para poder exercer o seu mistério, o médico exercer o seu mistério. Tanto que tem uma frase, que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é do Fernando Pessoa, que ele diz que navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, não é exato. Então, o que é que a gente faz? A gente tem os instrumentos de navegação. Só que esses instrumentos de navegação, eles são precisos, não são exatos, nem sempre dá certo. Mas viver não é preciso. Viver não é exato. Então, a ciência ela não abarca toda a complexidade do conhecimento. Por quê? Porque vai muito além da ciência. A ciência é uma ferramenta. Por isso que medicina é arte. Então, esses médicos de antigamente, quando não havia um mínimo de infraestrutura, eu vou dar um exemplo aqui de um piauiense, Fernando Pires Ferreira, que se formou formou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e foi fazer oftalmologia na Europa. E ele voltou para cá e operou a catarata da mãe nos anos aí de 1860 aqui. Ele era de Parnaíba, mas os pais moravam aqui em São Bernardo, no Maranhão, e ele operou a mãe na mesa de jantar de casa, da casa dele, da fazenda lá, e a mãe voltou a enxergar. Então aí realmente é uma coisa impressionante, né? Mostrando como realmente eles desenrolavam essas situações de maneira intuitiva, inclusive. Nós devemos observar a história, o passado, saber o passado, compreender o presente, para poder prever o futuro. A medicina passou por muitas evoluções, e o Piauí também. Isso foi decorrente, claro, do conhecimento médico, do conhecimento técnico. A evolução política local também muda, situação no país, né? Mas alguns marcos vocês falaram aí, mas é importante o aprendizado que houve na Segunda Guerra Mundial, como a evolução da anestesia, então a descoberta do antibiótico. Então, tudo isso influenciou na qualidade do atendimento médico e da medicina do Piauí. Então, antigamente faziam uma anestesia de maneira rudimentar, faziam as cirurgias de vesícula, o paciente amarrado. Então, isso é realmente uma evolução muito grande. Se a gente até ri das coisas que faziam antigamente, para o atendimento médico, para um procedimento cirúrgico, para uma conduta médica, e provavelmente daqui a 100 anos vão rir de nós também, porque a verdade, a medicina ela muda, ela não é definitiva, ela evolui, é um conhecimento que depende muito de evolução, de tecnologia. Então, a história é que entra... Os instrumentos de navegação vão melhorando. Exatamente. A história entra na medicina, como entra para outras atividades, e isso influencia no resultado, como que a Márcia perguntou. Claro que hoje os resultados são diferentes, os nossos conhecimentos são maiores, e nós precisamos evoluir cada vez mais. Só que a humanidade ela continua a mesma, a relação médico-paciente continua a mesma daquela época, deveria ser até melhor, né? Mas continua a mesma. A gente tem que valorizar esses aspectos para poder ter um bom resultado. Às vezes a melhor conduta não é só da pessoa do médico que mais sabe, às vezes é um detalhe só na relação médico-paciente, relação de confiança. Então, houve essa mudança também de médico, da confiança do médico no nosso tempo, né? Doutor Morafé, você falou uma coisa muito interessante, muito importante, porque assim, ciência sem humanismo não é ciência, é só tecnologia.
que inclusive pode ser usada para o mal. Você vê que se faz arma biológica, arma química, isso tudo é, entre aspas, a ciência que faz, mas não é ciência. A ciência, pelo menos na ciência, como eu vejo a ciência tem que ser ornada com o humanismo. E é isso que a medicina faz, é usar a ciência com humanismo, como você falou, aliviando o sofrimento do outro, dando uma esperança de recuperação, alívio de dor, alívio de sintoma, curar doenças, quando não curar, pelo menos aliviar o sofrimento. E isso não pode ser feito artificialmente, isso tem que ser feito realmente, como você falou, com uma relação médico-paciente bem construída, como eu falei aqui, ética, uma boa relação médico-paciente, o bom senso tem que nortear todas as nossas atividades, o conhecimento atualizado, os instrumentos de navegação todos atualizados, entendeu? E humildade. Nós temos que ser humildes, porque se você não é humilde, você não aprende, porque já acha que sabe tudo, né? Então, a gente tem que ser grato, porque a gratidão é a personificação da humildade. Só é grato quem é humilde. Então, nós temos que exercitar a gratidão para sempre estarmos mais humildes diante dos desafios que a profissão coloca para a gente no nosso dia a dia. Certo. Doutor Francisco Cavalcante, eu queria lhe perguntar, o senhor citou um marco histórico que foi o Hospital Getúlio Vargas, né? Chegando como um hospital de referência e único naquele momento, totalmente público, e também a Universidade Federal do Piauí. A partir daí, o que o senhor tem de relatos de transformações, como cirurgias importantes, quando começaram a surgir algum tipo de transplante ou procedimentos mais complexos, a partir desses dois eventos importantes, implantação do HGV e implantação da Universidade Federal do Piauí. O que o senhor lembra ou tem de relatos do crescimento que foi assim marcos para a medicina do Piauí? Então, a medicina ela vai numa crescente a partir da dotação de Teresina com o hospital, da qualidade do Hospital Getúlio Vargas, com o desenvolvimento da anestesia e dos procedimentos e do conhecimento médico, o hospital permitiu que médicos, professores da universidade, geralmente os médicos aqui eram oriundos do Rio, da Faculdade Nacional, ou da Bahia, e de outros centros que tinham também, formou-se a faculdade, criou-se, tínhamos grandes médicos, cientistas, vamos citar aqui Zenon Rocha, Arimatea Santos, João Orlando, que trabalharam com evolução, com criação de residência médica, Gilson Portela do Vale, que foi um grande chefe da clínica médica aqui, grandes professores, Lineu da Costa Araújo, e toda a evolução do mundo permitiu que essa medicina do Piauí fosse evoluindo, criação do hospital também, do Hospital de Combate ao Câncer, do Hospital São Marco, podemos citar o doutor Acenor Almeida, doutor Padua Filho, que é um marco da oncologia, Renato aqui Paz. Também, Renato Paz na obstetrícia, tá? Olavo, e um marco de evolução, assim, em termos de tecnologia. Hoje se fala muito em humanização da medicina, mas a tecnologia a gente tem que cuidar para que ela não afaste o médico do paciente, nem o paciente do médico. Mas uma das evoluções grandes que eu vejo, principalmente na minha área, que é a área de cirurgia, é o avançar da videolaparoscopia, uma cirurgia que permite que você opere sem fazer grandes incisões. E isso, o Piauí foi praticamente pioneiro. É uma cirurgia que começa no Brasil em 90 e que em 92 era realizada aqui nesse estado. Você vê que como assim, os nossos médicos são multifacetados e tiveram que improvisar muitas vezes. Falando aqui da minha área, que é a cardiologia, o primeiro marca-passo colocado aqui foi colocado por um cirurgião geral, o doutor José Pergentino Lobão de Castro Lima, auxiliado, acho que do doutor Juscelino Pinheiro Neto. Provavelmente na Casa Mata. Na Casa Mata. Então, você vê que um cirurgião geral, né, colocou um marca-passo, tinha que fazer, uma medida que sim, era imperativa naquele momento para salvar o paciente, e daí é o embrião para que realmente esse procedimento se consolidasse como uma rotina na nossa prática, mostrando que o médico tem que ter coragem, tem que ter bom senso, tem que ter conhecimento técnico para poder fazer as coisas. Era isso que eu ia perguntar, tanto para o senhor, que é da cirurgia cardíaca, como o doutor Morafé, que é um cirurgião torácico, como era nesses inícios aí de anos 70,
1970, 1980, 1990. Como eram essas cirurgias mais complexas? Os pacientes tinham que ir para fora do Piauí? Ou já tinha que tipo de cirurgia mais complexas a gente conseguia ver aqui de evolução nessas 3 últimas décadas que eu falei, 70, 80 e 90? Nos anos 90, grandes cirurgias abertas eram realizadas aqui no Piauí tranquilamente. Exemplo. José Perrentino, que ele citou aqui, era um grande cirurgião, agora porque deve estar aposentado, mas fazia grande cirurgia. O Pádua Filho fazia grandes cirurgias no Hospital São Marco, Alcenor. O França, cirurgião, o Davi Cortelazzi, operaram muito aqui. Mas com especialidade em cirurgia, vamos citar o Dr. Zenon, Dr. Perrentino, que faziam cirurgia de grande monta. E aí a gente vai citar aqui, agora, porque senão o pessoal pensa que ele está velho, né? Mas o nosso colega, que é colega do Morafé também, meu colega de turma, a gente fez a primeira gastrodentocrateectomia no Hospital Getúlio Vargas. Cirurgia de Whipple, né? Uma cirurgia de Whipple, que era a maior cirurgia da cavidade abdominal. O Raimundo Júnior fez essa cirurgia e era eu que estava ajudando. Então, isso grandes cirurgiões, foi né? no Hospital Getúlio Vargas, no início dos anos 90. A evolução de todos os procedimentos médicos, clínicos e cirúrgicos, ela decorreu da tecnologia e que os médicos, diante da sua capacidade, foram incorporando. Então, da época, quando foi construído o Hospital Getúlio Vargas, eu não é da minha época, mas eu vi fotografia, só era urbanizado até a Igreja São Benedito. Da Igreja São Benedito até o Getúlio Vargas era um caminho largo. Eu vi essa foto. Então, assim, naquele tempo, pelas tecnologias existentes, a pessoa se internava para fazer um procedimento cirúrgico, ficava 10, 20 dias internado. Então, não podia se levantar logo, era todo tempo deitado, era um repouso absoluto. Hoje, com as tecnologias, com o conhecimento que foi acrescentando, inovações, a gente já indica andar precoce, é pouco tempo no hospital. Então, assim, eu, Cavalcante, nós já temos 37 anos de formado, e com certeza procedimentos que não eram indicados naquela época, como o tratamento da hiperidrose, que não era tratamento clínico, não existia, não resolvia, e hoje com a evolução da videolaparoscopia, videotoracoscopia, laparoscopia e as tecnologias incorporadas, a gente faz a cirurgia, a simpatectomia, para tratamento da hiperidrose. Então nós já podemos testemunhar essa mudança, que a medicina, as verdades, elas não são absolutas. O que era verdade há 37 anos, como nós nos formamos, hoje já é outra realidade. Nós vivemos essa transição. A gente vive essa transição. Quando a gente começou a se interessar e entrar em campo cirúrgico, eu, Morafé, que é meu colega de turma, o paciente, como ele disse, você ia operar uma colestectomia, que é uma cirurgia bem habitual hoje aqui. O paciente passava 7 dias internado. Internava no dia anterior, fazia um preparo, uma lavagem intestinal, operava, passava 3 dias em dieta zero, aí começava a alimentar, ficava 7 dias, a gente tirava os pontos e mandava ele para casa. Hoje, se operar uma colestectomia pela manhã, o doente interna pela manhã no mesmo dia, não precisa fazer lavagem intestinal nenhuma. Quando der à noite, ele está se alimentando, e quando der no outro dia pela manhã, ele vai embora. Com menos trauma. Eu fiz cirurgia geral, então eu vi assim, eu conheci as colestectomias, eram feitas todas com incisões medianas e paramedianas. Depois conheci o Dr. Roberto Veras, grande cirurgião do Piauí, grande mestre, o cirurgião mais habilidoso que eu já vi. Operava elegantemente, não opera mais porque ele largou a cirurgia, hoje trabalha com medicina do trabalho. Mas o Roberto,
introduziu aqui as incisões subcostais, uma incisão diferente para operar a vesícula que ele trouxe de Recife, que ele fez em Recife, com o Marcelo Silveira, que era professor de cirurgia lá. E depois o Eurípides chegou e introduziu as incisões transversas, as mini-laparotomias, e culmina tudo isso com o desenvolvimento da laparoscopia. A laparoscopia, quando chega no Brasil, ela chega no Piauí por as mãos do Perrentino, do Zé Nilson, do Zé Rodrigues, minha e do Raimundo Júnior. São duas equipes que começam a laparoscopia nesse estado. E eu queria dizer uma coisa também, complementando o que você falou aí, que para essas cirurgias elas terem espaço para serem feitas, você precisa de uma retaguarda, né? Então, o advento das UTIs foi importantíssimo aqui também. Os pioneiros aqui na terapia intensiva, como o Dr. Álvaro Regino, Dr. Flávio Melo, doutora Patrícia, esses pioneiros aí da... Felipe de Pádua, José Maria Correia Lima, Natécia. Todos esses aí, pioneiros da terapia intensiva. Sem uma retaguarda boa, inclusive para fazer cirurgias maiores, mais debilitantes, né, mais complexas, você precisa ter uma retaguarda. E isso foi fundamental, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Então, a partir dos anos 70, quando você tem uma estrutura mais organizada, mais disponível de terapia intensiva, essas cirurgias acabam ganhando mais espaço. E eu queria falar de mais um cirurgião importante aqui, o Dr. José Arimatea Santos. Sim. O José Arimatea Santos, inclusive, o advento de fístulas, né, ginecológicas, em que ele tratou mulheres que ficavam com uma situação muito complicada sem o tratamento dessas afecções, e ele conseguiu fazer isso de maneira... Inclusive, ele mudou essa dinâmica dessa cirurgia, porque ele tem uma técnica própria, uma posição que é conhecida como posição de Santos, que é usada em todo o Brasil. Em todo o Brasil, conhecido em todo o Brasil, é um inovador realmente. Então, inclusive, a nossa Academia de Medicina é chamada Uso de Casa de Arimatea Santos, em homenagem a ele. Doutor Leandro, doutor Morafé, o que vocês têm de falar sobre a evolução na questão de transplantes no Piauí? Bom, eu não sei se talvez vocês, como cirurgiões, pudessem falar mais. O transplante é um procedimento complexo, que depende de uma estrutura, de um preparo, de condições, mas no Piauí tem feito alguns transplantes, já estão estabelecidos, transplante de córnea, estabelecido rotineiramente, transplante renal. Mas no Piauí já foi feito transplante cardíaco. Inclusive o doutor Dibe Filho, né, fez o primeiro transplante cardíaco, né, acho que nos anos 90, eu acho. O transplante renal, aqui temos que destacar o Felipe de Pádua, o Carlos Marreiros, a equipe que fazia os transplantes renais na Casa Mater, depois o Avelar, que é um grande lutador para o transplante renal, Fernando Pires de Moura, que trabalha com a parte vascular, os urologistas Wagner Bona, Danilo Marabuco. Então, o transplante renal precisa de uma equipe. O José Almeida trabalhou com a equipe de transplante renal da Casa Mata há muito tempo. Hoje nós temos o Renato Duarte, Reginaldo, o Luciano Couto, que trabalham com o transplante renal aqui. Então, o transplante renal é feito rotineiramente no Piauí. Transplante de córnea também. Transplante cardíaco já foram feitos e o pessoal que trabalha com a cirurgia hepática tem trabalhado para desenvolver o transplante hepático. Ainda não chegamos, mas estamos bem próximos. Inclusive a central de transplante, que é quem regula todos os tipos de transplante, e há um projeto para iniciar o programa de transplante hepático breve no Hospital Getúlio Vargas. Duas coisas que eu queria falar também que são importantíssimas é que a parte de anatomopatologia também, isso é fundamental. O Dr. Figueiredo Silva, que foi trazido para cá, acho que nos anos 80, aí, acho que inclusive ele é um dos pioneiros ali da Universidade Estadual do Piauí, do curso de medicina da Universidade Estadual do Piauí. Ele voltou em 80, porque ele já tinha ido para Recife fazer o doutorado. E voltou, mas né? O Figueiredo o doutor Adonis Carvalho lá. Então, o doutor Figueiredo Silva nessa parte de patologia, porque a cirurgia hoje, principalmente do ponto de vista da cirurgia até oncológica mesmo, sem uma patologia bem estabelecida e de qualidade,
né? Então, o doutor Figueiredo Silva tem uma participação importante aí nessa modernização, nessa na impressão de qualidade. A congelação aqui no Piauí deve-se ao técnicas Figueiredo. modernas, José Figueiredo da doutor Figueiredo Silva. E outra coisa que eu queria pontuar também, uma referência nacional aqui, doutor João Orlando Ribeiro Gonçalves. A residência em oftalmologia aqui, que era coordenada por ele, era disputada no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Hoje mesmo, você sai um pouquinho aí, fala em oftalmologia, o nome do doutor João Orlando vem como um dos primeiros nomes. Era o doutor Hilton Rocha em Belo Horizonte e o doutor João Orlando em Teresina. Agora, doutores, a gente sabe que, por mais que os médicos que contribuíram para esse crescimento da história da medicina do Piauí, eles precisavam de um órgão que norteasse eles eticamente, né? Daí a importância do Conselho Regional de Medicina. Então, doutor Morafé e doutores, como é que vocês veem o código de ética que levou o médico? Isso pode, isso não pode, isso é permitido. Como é que vocês veem essa importância para o crescimento da medicina e para a qualidade de vida da população? A evolução da medicina, ela sempre ocorreu e vai ocorrer, mas ela é sempre regulada por princípios éticos. Ética é universal. A mesma ética do Brasil é a mesma ética que deve ser na Europa, nos Estados Unidos. O que muda é a moral. Moral, os costumes, que significa os costumes de cada lugar, de um lugar para outro. Então, nós já estamos foi editado vários códigos de ética médica que acompanharam a evolução da medicina. Então, hoje, muitas coisas que são permitidas, mas elas foram baseadas em princípios. Os princípios é que norteiam o nosso código, a nossa conduta médica, e a importância do Conselho é fiscalizar essa atividade, para a atividade médica não ultrapassar os limites da ética ou da moral, né? A medicina, ela é fundada na ética de tempos imemoriais, desde os ensinamentos de Hipócrates, conhecido como pai da medicina, que já nos seus escritos deixa os tratados de ética. Então, o próprio juramento de Hipócrates, que é feito até hoje, baseado em fundamentos éticos ditados por Hipócrates. E a medicina vem seguindo esses ensinamentos com renovações, modernizações, como disse o Dr. Morafé, mas sempre é ligada a essa questão ética, essa questão humana. A gente pode citar aqui grandes presidentes do nosso Conselho de Medicina, que tem um papel fundamental. Então, vamos destacar aqui o Dr. Lineu da Costa Araújo, que foi presidente durante um longo período. Dr. Sérgio Ibiapina, que foi um grande presidente do Conselho. Dr. Marco Aurélio Rufino, que é um dos primeiros reumatologistas do Piauí, um médico fantástico. Então, são muitos colegas que passaram aqui nessa casa e que tiveram um papel de destaque. Dr. Nod Nogueira, cardiologista, que foi um grande representante desse conselho. E já que a gente está falando da história da medicina no Piauí, doutores, como é que vocês veem hoje, atualmente? Todo mundo fala, Teresina não tem o polo no turismo, tem um polo na saúde. O que é que tem de mais moderno hoje em dia? O que é que tem de mais importante que traz essa honra, esse respeito que até outros estados têm pela medicina piauiense? O que é que contribui para esse crescimento da qualidade e de importância da nossa medicina no nosso estado? Olha, eu vou arriscar aqui dar a minha opinião sobre isso, né? Eu, ainda pegando um pouco no gancho na questão anterior que você colocou, o Conselho e a Academia de Medicina andam de mãos dadas, né? Porque a Academia de Medicina ela é a representação desses valores. Então, os acadêmicos, né? Eu hoje, como presidente da Academia de Medicina, tenho a honra muito grande de presidir este sodalício, que tem essa representação. A academia ela se coloca como um farol, como um exemplo para que a classe médica e a própria sociedade se espelhe nos valores éticos, morais, elevados que seus membros eles exercem ali e se colocam ali à disposição da sociedade, né? Então, como o doutor Morafé colocou muito bem aqui, a ética está acima da moral.
A ética, o que é correto desde a época de Hipócrates até hoje. O que muda são as contingências culturais de um lugar para o outro. Um exemplo disso. Na época de Jesus era lícito apedrejar uma mulher que era pega em adultério. Jesus pegou e disse assim, pois quem não tem pecado que jogue a primeira pedra. Ele apelou para a ética e todo mundo jogou a pedra no chão. Então a ética está bem acima desses valores que são valores locais. Agora, isso eu acho que foi a argamassa que realmente fez com que o Piauí se tornasse uma referência, principalmente Teresina, uma referência de saúde aqui. A conduta de seus profissionais que são a vitrine disso. Então, por exemplo, um hospital como o Hospital Getúlio Vargas, hoje, por exemplo, que durante muito tempo foi o grande pronto-socorro de toda essa região do meio norte aqui, foi o Hospital Getúlio Vargas. Entra o Hospital de Urgências de Teresina, o Hospital Zenon Rocha, que é um hospital que presta um serviço assim, você não tem como mensurar como aquele hospital é importante para essa região toda. E até uma época dessa, eu não sei se esses números ainda são reais, mas mais de, acho que 50% do que se atendia ali vinha de fora ou do interior do estado, né? Pessoas vindo de fora, e o hospital está ali em pé para atender essas populações. Isso tem a ver também com essa grande quantidade de médicos especialistas e também, podemos dizer também, a referência em oncologia? Sim, também. E, inclusive, por exemplo, o Hospital São Marcos, prestando esse serviço de atendimento oncológico, e hoje ombreado com o Hospital Universitário. O Hospital Universitário, para mim, foi um marco também, né? Que na nosso atendimento, porque é um hospital que tem uma qualidade hoje irrepreensível, reconhecida nacionalmente. Tá certo? E isso faz com que realmente Teresina brilhe nessa questão do polo saúde. Aqui a gente percebe que as pessoas que vêm buscar tratamento aqui, elas buscam o quê? Qualidade, presteza, quer dizer, uma rapidez para resolver, porque são pessoas que às vezes vêm de fora só para ser atendidas aqui, né? Eu já atendi uma pessoa, fiquei até impressionado, a pessoa veio da Guiana Francesa, eu já atendi uma pessoa da Guiana Francesa, que veio para cá falando francês. Então, essas pessoas elas buscam rapidez, qualidade, né? E que realmente o seu objetivo, quando vem buscar um serviço médico, seja atendido realmente, né? Eu entendo que uma determinação política para a criação da universidade, isso aí alavancou o ensino médico no nosso estado, sim, alavancou a qualidade da nossa atividade médica, e aí, associado a isso, a educação. Nós temos um colégio que todo ano é campeão em aprovação, e isso é campeão nacional. Então, isso reflete na qualidade dos nossos médicos. Nós temos médicos de boa formação e cada vez mais a necessidade da especialidade, porque a medicina é um conhecimento infinito, e que precisam de médicos cada vez mais qualificados e novas tecnologias, as inovações. Então, resumindo, a determinação política, a educação e a criação da nossa faculdade alavancou o nosso estado com relação à qualidade dos nossos médicos. Claro que a gente sai para fazer especialização, porque, como é qualquer outra atividade, vai se qualificar naquilo que há necessidade e uma demanda naquela região. Então, eu concordo com os colegas aí. Eu acho que o bom conceito da nossa medicina passa por a qualidade dos nossos médicos, por eles serem estudiosos e éticos e humanos. Doutores, com tantas coisas boas que a gente possa falar da nossa medicina, né, nesse mês do médico, mas existem desafios e existem dificuldades. Doutor Morafé, o que o senhor ainda acha que precisa se melhorar para que os profissionais médicos conquistem o que é de melhor para ter a sua dignidade na profissão? Eu entendo que a determinação política para criar condições de trabalho para os médicos exercerem a medicina em toda a sua plenitude, isso é essencial para que a qualidade da medicina, a prestação de serviço aos às pessoas do Piauí, ela seja efetivada. Então, assim, parte de determinação política, de condições de trabalho, estabilidade no emprego, uma carreira de Estado e
uma proteção da nossa atividade, proteção da sociedade, quando os órgãos competentes regularem a invasão da atividade médica. Então, a atividade médica depende de um conhecimento grande, amplo, intenso na nossa formação médica, e não podem conselhos profissionais ou atividades profissionais extramédicos invadirem a atividade médica com risco potencial de causar dano à sociedade. Então, o que precisa? Os órgãos fiscalizadores regularem, impugnarem certas resoluções e certas decisões de conselhos profissionais que estão criando direitos e deveres com exercício ilegal de medicina e invasão do ato médico, com infração da lei do ato médico, que determina o que é privativo, o que é exclusivo do médico. Ressalto aqui que todas as profissões são importantes na condução da saúde do paciente, mas cada um tem a sua função e a sua responsabilidade e tem implicação legal, civil e administrativa quando um profissional não médico exerce uma atividade médica e causa dano à sociedade. O senhor, doutor Francisco, qual é o desafio, uma dificuldade que esses médicos hoje que chegam já com tanta estrutura para trabalhar, com tanta tecnologia e modernidade e opções de seguirem, seja em determinadas especializações, seja com toda a estrutura que um hospital possa ter, de centro cirúrgico, o que é que ainda tem difícil para a área ainda? A dificuldade passa assim, a medicina hoje é cara, é tecnológica e é cara, e precisa ser cara. A medicina não é para dar lucro, é para atender bem a população, é para obter bons resultados. Então nós precisamos que a estrutura política, o nosso poder público, nos dê condições adequadas de trabalho, estruture nossos hospitais públicos da melhor forma possível, para que a gente não tenha medicina diferente no privado e no público. E, sobretudo, valorizem o profissional médico. Uma carreira médica de Estado é fundamental. Valorizar, bem remunerar, para que ele possa ter tempo de estudar e se dedicar aos seus pacientes. Eu tenho dito que médico gosta de medicina. É uma profissão muito árdua, mas que para exercê-la precisa de amor. E todos os médicos, a grande maioria dos que eu conheço, estão aí para servir a população da melhor forma possível, mas eles precisam ter estrutura de trabalho adequada, reconhecimento e valorização profissional e respeito. Perfeito. Eu assino embaixo aqui o que falou o Morafé e o Cavalcante. Eu acho que é fundamental, inclusive, essas condições serem inclusive extrapoladas para municípios mais distantes, né? Para que às vezes o paciente não tenha que se deslocar tanto para ter um atendimento especializado ou um atendimento digno, né? Quer dizer, você realmente dá uma infraestrutura e o recurso humano, né? Como o Cavalcante falou, dá condições para o médico se manter ali atualizado e prestando um serviço de qualidade. Um desafio hoje que eu vejo que é a inteligência artificial, essas coisas hoje estão na moda aí de tecnologias cada vez mais de ponta, né? Mas, como eu disse há pouco aqui, a inteligência artificial é mais um instrumento de navegação. Ela, por si só, não resolve nada. Entendeu? É um instrumento de navegação. Assim como a robótica. É como o GPS. Você vai ter GPS mais sofisticados, ou isso, aquilo, com mais detalhes, com mais isso, com aquilo, mas isso é instrumento de navegação. Agora, tem que ter alguém que manuseie esses instrumentos. E a pessoa mais adequada para fazer isso no âmbito da saúde individual do indivíduo é o médico. Claro, no atendimento médico. Existem as outras especialidades, fisioterapia, que cada uma tem o seu nicho de trabalho. Mas naquilo que se propõe o atendimento médico, diagnóstico, tratamento, principalmente tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, tratamento intervencionista, isso é do âmbito do médico. E a inteligência artificial vem para somar. Mas quem deve navegar naquilo, quer dizer, usar aquilo para fazer esse tipo de atendimento é o próprio médico.
porque senão você vai realmente inverter as coisas e a chance de dar errado aumenta muito. E eu acrescentaria como um problema a concentração de médicos na capital. Isso é decorrente da falta de condições de trabalho no interior. Então, se o médico tiver condições de trabalho no interior, por determinação política, com os polos de saúde que possam atender as pessoas no interior, a nossa medicina melhoraria muito no nosso estado. Porque nós estamos super especializando, mas estamos concentrando nas grandes cidades, e isso deixa o interior todinho desassistido, com a prestação de serviço de saúde péssima. No interior todo é péssimo, com exceção de 3 ou 4 cidades grandes que atendem a média das situações, e o resto drena para Teresina ou para algum outro lugar. Isso precisa uma determinação política para estimular o médico ir para o interior, mas com a estabilidade funcional, com a estabilidade profissional, com garantia de estabilidade e uma carreira de Estado que possa fixar o médico no interior. Isso aí passa por várias outras situações, mas nós precisamos pensar desse jeito, porque o interior está desassistido e tem muitas situações, muitas mortes que são evitáveis. E quero aqui ressaltar que apenas 20% do resultado depende da conduta médica. O resto depende do diagnóstico, depende de exames, depende da condição do paciente, do dia do diagnóstico, se foi tardio, se foi precoce. Então, 20% do resultado depende da conduta médica. Então, isso aí passa por uma decisão política a nível maior, e para o estado do Piauí melhorar a qualidade de saúde, não ficar concentrando só na capital. Eu queria destacar um fato positivo no Piauí. As nossas instituições médicas são atuantes, pujantes. Vamos citar aqui e destacar. O Sindicato dos Médicos do Piauí tem uma atuação guerreira, está junto. O Conselho de Medicina do Piauí é um conselho muito presente. A nossa academia e a nossa Associação Médica do Piauí. E isso não foi construído de uma hora para outra. Nós vamos citar aqui Felipe de Pádua, que foi presidente tanto da Aspimed como esteve no conselho e no sindicato. Alencar, que é saudoso, já foi, José de Alencar Costa, que era um anestesista aqui, que foi conselheiro muito tempo e que foi um dos fundadores do sindicato. Então, são pessoas que ajudaram o desenvolvimento dessas instituições, e a união dessas instituições engrandece a medicina do nosso estado. Pessoal, a gente sabe que não podemos negar o legado que os médicos pioneiros deixaram para esse engrandecimento da medicina do Piauí, né, doutor Morafé? Então, com isso, a gente só tem mesmo a ficar feliz com essa categoria que é tão importante e essencial à vida, né? E por isso a gente queria agradecer a presença de todos e pedir que cada um deixe suas considerações finais nesse programa especial do Dia do Médico. A gente está colocando um pontinho só do que foi a medicina, a história da medicina no Piauí. Então, eu queria começar com o doutor Leandro Cardoso, que é o presidente da Academia de Medicina do Piauí, para o senhor deixar uma consideração final e uma mensagem para os médicos piauienses. Eu queria agradecer aqui ao doutor Borafé, a você, Márcio, pelo convite, ao Cavalcante aqui por ter dividido essa mesa também, a vocês que estão nos ouvindo aí, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui e dizer que eu acho que o médico, ele não é à toa que o dia do médico é o dia de São Lucas, né? Que era médico, era um grego, e acho que o exemplo de São Lucas, que tanto atuou como médico, mas atuou como estudioso e atuou também como um homem de fé, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a medicina é ciência, é arte e é sacerdócio também.
entendeu? Então eu acho que esse é um momento de refletirmos sobre isso, de louvarmos, de agradecermos as conquistas que tivemos até agora, com todos os investimentos governamentais, de todos os governos que passaram, dos governos que nos ajudam com os implementos de tecnologias e de novas possibilidades de que possamos cada vez mais ajudar mais a população e nos colocarmos numa posição de humildade para que nós possamos, a partir de como disse Sócrates, só sei que nada sei, que é exatamente por isso, é nessa posição de humildade e de gratidão que nós podemos nos preparar para realmente daqui para frente prestar cada vez mais um serviço de melhor qualidade para os nossos pacientes. E dizer que, como médico, eu me sinto agradecido, honrado, muito feliz por ter escolhido essa profissão, que é uma profissão que tem seus espinhos, mas que tem também assim, a indizível felicidade de você ver o agradecimento no rosto de um paciente que você atende ou que você conseguiu aliviar de um determinado sofrimento. Muito obrigado, um abraço a todos. Doutor Francisco Cavalcante, que é o nosso presidente da Sociedade Piauiense da História da Medicina. Qual é um recado final que o senhor deixa atrelando aos médicos e a história dessa profissão tão bela e essencial? Inicialmente, quero agradecer ao Burafé, a você, o Leandro, por estar aqui, a equipe técnica e a quem está nos assistindo. Dizer que eu fico muito feliz, muito orgulhoso de estar aqui, principalmente ao lado do meu colega de turma, estudamos muito juntos, somos oriundos da Federal e da luta. Ele é do interior do estado, eu também. E, assim, muito feliz em participar da medicina desse estado, da história da medicina desse estado, de viver tudo isso. Porque é uma história de heróis, de lutadores. Então, e que a gente vê que a população que está aí e os novos médicos têm que continuar esta trajetória que esta medicina desse estado trouxe até agora, de médicos valorosos. Nunca podemos esquecer quem nos antecedeu, que construiu a história desta medicina. Então, estamos bem perto do dia de São Lucas, que é o nosso padroeiro. Doutor Morafé, o senhor como presidente desta casa, né, a Casa do Médico, cirurgião torácico, formado em Direito e agora recentemente eleito membro da Academia de Medicina do Piauí, né? Qual é a sua mensagem final para essa categoria que lhe representa? Inicialmente eu quero parabenizar os dois colegas médicos, amigos, que dividiram essa mesa no dia de hoje e conclamo a todos os médicos a comemorarem a Semana do Dia do Médico, participarem dos festejos, das atividades científicas, façam reciclagem, procurem exercer a medicina como São Lucas indica, como São Lucas preceitua. O médico deve usar as mãos para fazer a sua atividade que o dom que Deus deu para todos os médicos. Então eu conclamo a todos os médicos a participar dos festejos, cuidarem da saúde mental, fazerem atividade física, participarem das nossas solenidades e convido a participar do festejo, da festa, do baile do médico, que haverá no dia 18 de outubro, aqui em Teresina. Então, quero dizer também à sociedade que o Conselho Regional de Medicina está atento e vai defender a sociedade, vai defender a boa medicina para que eventuais desvios ocorram, né, na atividade. Muito bem. É importante valorizar a história da nossa vida, os profissionais que atuam para salvar vidas, e por isso a gente informa que está chegando ao fim de mais um CRM Piauí Podcast. Esperamos que o tema tenha trazido um pouquinho de elucidação para essa importância tão elevada da medicina piauiense no nosso estado. E por isso a gente convida a todos para assistirem nosso programa,
aqui tanto no YouTube como no streaming Spotify. A gente agradece a presença de todos, muito obrigado e até o próximo programa.